Tem a confirmação do Abel Hernandes, que está vindo como centroavante para o Internacional. Tem as declarações, especialmente do Alessandro Barcelos, confirmando que Alexandre Pato não vem, é o que indica. Ele não falou com todas essas letras que o Alexandre Pato não vem, mas deixou bem claro que o Alexandre Pato não respondeu, que não estava na realidade financeira do Internacional e que mandou um muito obrigado, um sucesso na carreira do Alexandre Pato. Isso deixou bem claro o Alessandro Barcelos. Das duas, uma: ou o Pato não encaixou financeiramente no que o Inter pode e quer pagar, ou ele não estava tão afim assim de vir. Isso que deixou claro o Alessandro Barcelos, quando disse, antes do embarque para o Rio de Janeiro, que, na visão dele, Alessandro Barcelos, dois fatores são fundamentais: encaixar o lado financeiro e a vontade do jogador. Se um destes dois lados não estiver de acordo entre as partes, o jogador não viria. Ele faz essa menção quando questionado sobre o Pato, sobre algo estremecido na relação entre Inter e Alexandre Pato, o que deixa bem claro que esse jogador não vem mais para o Internacional. Ele deixou claro que sim, o Inter conversou com o Pato, que sim, era uma alternativa com a qual o Inter trabalhava, mas não é uma alternativa que é considerada como uma possibilidade neste momento. No lado do Grêmio, o Grêmio tem o seu jogo no Campeonato Gaúcho, tem a confirmação que precisa fazer do título do Campeonato Estadual, tem o Ferreirinha, que retirou a ação na Justiça e logo em seguida, negociando a questão contratual, volta a ficar à disposição do Renato, e aí tem que ver como é que vai ser a situação também de ritmo, já que ele estava trabalhando muito tempo com a transição, como é que o Renato vai optar por aproveitar esse atleta na sequência. Vamos fazer o seguinte: a gente vai para o intervalo, em 1 minuto e meio a gente volta com cadeira cativa, já com o REC e na sequência também com os nossos convidados. Já voltamos. Boa noite, amigos. Boa noite, Maurício Freitas, que esteve aqui, fez a passagem do Conexão para cá e também abriu o programa. E eu vou contar a minha boca abertice, né? Eu venho pela 448, quando a BR está muito trancada e tal, e aí tô vindo, né? Já quando eu saio ali, chego ali perto do aeroporto, tá trancado, eu já vou pela Voluntários ali, faço a voltinha, BR-116, ali na Arena, 448 e até a 386. Tem uma entradinha, né? E o boca aberta aqui passou da entrada. Aí, não me dei conta, quando eu vi, Polo Petroquímico e tal. Voltei por esteio ali, né? E aí, esse atrasozinho aqui de 5 minutos, tolerável, né? Mas o Maurício já fez as vezes aqui na passagem. E essa história do Ferreirinha é difícil de entender, né? Depois de tanta encrenca, né? E agora que está bem pertinho do fim do ano, para assinar um pré-contrato, embora a retirada da ação não signifique dizer que ele não assina um pré-contrato com outro clube. A retirada da ação é uma demonstração de boa vontade para acertar com o Grêmio. É jogar a bola para o Grêmio agora na renovação, né? Porque se o Grêmio quiser renovar o contrato, renova, só que aí é nos moldes que o Ferreirinha quer. E a diferença, pelo que eu senti na época, era 20 mil, de 30 para 50, ou de 35 para 50, e um percentual de 20% que o jogador quer ficar, que significa quase nada. Não estou falando em termos pecuniários, estou falando em termos negociais. Porque se eu tenho os direitos federativos do Maurício Freitas e não transfiro para ninguém, embora muitas propostas... São valorizados, né? É, exatamente. Eu digo, não, para mim eu quero X para liberar o Maurício. É o caso do Ferreirinha. Pelo meu percentual, pelos meus 80%, eu quero X. Isso, que foi, eu sempre conto a mesma história do Lucas Leiva. O Pelaipe vendeu o Lucas Leiva e o time que contratou, foi o Liverpool, ligou e disse, eu estou mandando aí os 7 milhões de euros, descontando o percentual do atleta. Disse, não, o presidente Odoni disse que é 9. Ou vocês mandam 9, ou não tem essa de percentual. O percentual depois vocês acertem com ele. Então, não tem. O que houve foi 2 bicudos não se bicam. O Ferreirinha estava bicudo com o Grêmio e o Grêmio bicudo com o Ferreirinha. É isso, é tão simples o troço, né? O Grêmio queria o Ferreirinha, nos moldes que ele negociava com os outros. Embora ele abrisse exceção, como o Vitor Bobsin, para ele não ir para o Barcelona enquanto ainda jovem no primeiro contrato.
Mas o Grêmio não entendia que o Ferreirinha fosse de abrir essa exceção. Porque o Ferreirinha já tem 23 anos, já foi para o Cianorte, já foi para o São Luís de Juiz, já jogou no Aimoré, né? Não sei se foi o São Luís de Juiz. Passou pelo Aimoré, né? Não chegou a jogar por causa da fascite plantar. É que eu também estou com fascite plantar também. Mais isso ainda, estou andando manco por causa desse troço. E dói essa praga, né? Mas aí, então é essa história aí, dois bicudos não se bicam. Agora, se o Grêmio quiser, fica com ele, vai querer, o Grêmio agora está com as peles. E ainda assim, se não houver uma renovação de contrato, e nós estamos em contato com o Pablo, o Ferreirinha pode assinar um pré-contrato com o Atlético Paranaense, com o Cruzeiro, ou então só continuar jogando no Grêmio. Não precisa renovar, tem contrato até o meio do ano. Não, mas a postura do Grêmio era de não colocar ele à disposição do Renato sem renovar, né? Então o Grêmio não quer deixar ele à disposição sem que ele renove. Bom, mas agora é o seguinte, né? Aí é uma situação do clube, né? Eu estou tendo boa vontade. Eu estou te dando preferência. Ah, não quer exercer a preferência? Vai pro raio que o parta. Então eu vou assinar um pré-contrato. E faltam 2 meses para isso. Setembro, outubro, novembro... 4 meses. 4 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, porque esse ano é pleno, né? É jogo todo dia. Então, esse ano tem jogo na antevéspera de Natal? Pode ser que o Grêmio queira, mesmo ele não renovando o contrato. Sei. É que o Grêmio tem 10 da beirada. Agora ficou bom e ruim para o Ferreirinha. Tá bom, mas tá ruim. Embora agudo mesmo, como o Ferreirinha, eu acho que ele é o mais do 1 para 1, o mais avançado, o mais que lembra Everton e PP. Os outros todos podem até Everton, Robinho, o Gui Azevedo é muito jovem ainda. O Elias é mais recuado, o Rildo é mais recuado, o PP e o Alisson são titulares, o Luiz Fernando é um jogador para esquema. O Everton, que foi o primeiro que você citou, ele é mais um meio atacante do que um atacante beirada. Não, mas esses todos, o Rildo, o Elias, o Robinho, podem fazer também a meia. Né? Falei 8, tem mais ainda, tem mais. O Ferreirinha seria o 9º e tem mais um outro. Tem mais um outro aí, deixa eu me lembrar. Não quero me esquecer de nenhum dos de beirada. O Grêmio tem... Até o Isaac pode ser de beirada. Jogou já pelo lado. Se o Grêmio contratar mais um centroavante e o Diego Souza está recuperado. Porque aí começa a precisar acomodar os jogadores dentro do 11 inicial, né? Ou mas dentro o Ferreirinha é sempre uma boa alternativa de banco. O jogo está encruado e tal, mas o Grêmio agora tem o Everton como boa alternativa de banco. Então... Você acha que o Everton será, ao longo da história dele no Grêmio, alternativa no banco? Ou ele briga por titularidade? Porque são status diferentes. Tem jogador que vem e a gente sabe que vai ser banco. Eu acho que o Everton vem para brigar pela titularidade, Rec. Não, todos eles vêm para brigar pela titularidade. Se o Luiz Fernando surpreender e aparecer bem, vai começar a concorrer com o Alisson. Porque o Alisson e o PP, eles não têm a unanimidade que tem o Everton. Não, é que o Luiz Fernando, ele vem com status de reserva e pode galgar o status de titular. A minha questão é, o Everton chega com status de reserva ou ele já chega brigando para ser titular? Eu acho que ele está mais para o ponto de brigar pela titularidade do que por ser alguém que a gente previamente sabe, não, esse é reserva. Eu acho que ele tá já no meio termo, ele está um passo à frente, por exemplo, do Luiz Fernando que você citou. Eu estou anotando aqui porque eu tenho certeza que tinham 9 e que o Ferreirinha seria o 10º. Me ajudem aí. É muita gente para a beirada. Se eu colocar o Isaac, eu já chego lá. Gui Azevedo, Robinho, Everton, Elias, Luiz Fernando, Rildo, Isaac, Ferreirinha, PP e Alisson. Gui Azevedo, Robinho, Everton, Elias, Luiz Fernando, Rildo, Isaac, Ferreirinha, PP e Alisson. 3, 6. Aqui tem 10, mas é com o Isaac. Eu acho que é. E tinha a possibilidade do Alex Teixeira desembarcar aí. Seria o 11º, né?
Aí vão dizer assim, mas está forçando a barra. Se o Grêmio contratar mais um centroavante e vai contratar, se fala no Clebão, se fala no... Eu sempre esqueço o nome desse gringo aí, o uruguaio. Sempre me esqueço o nome do Uruguai. Stuani, né? Aliás, hoje eu fiz os caras colocaram na internet e aí fazem qualquer tipo de ilação. Até estava falando com o Vitor Rodrigues, assessor de imprensa do Grêmio. Quando eu falei do Stuani ser o Sandro Sottile da Espanha, eu falei pela quantidade de clubes que ele jogou. Não falei só dele, falei do Internacional também, o Abel... Do Abel Hernandes. Hernandes, né? Então, não falei de um, eu falei dos dois. Poderia ser o Sandro Sottile, porque jogaram quase sempre na Série B. Da Espanha, de outros países. Então... dependendo da ótica que você vê, chamar alguém de Sandro Sottile é um elogio. Mas o Sandro Sottile mete goleador. Gol. Mete gol. É igual o Léo Gamalho. Tem muito preconceito. O Bebeto Canhão da Serra era goleador. É aquela história do pai e da mãe, né? É a história do pai e da mãe. Todo mundo sabe o que é. Quando é pro velho, né? Mas... Então é isso. O Grêmio vai ter time repetido na final contra o Caxias. E o Botafogo jogou contra o Paraná. Teve dificuldades e vai um tanto quanto desgastado, né? O jogo do Internacional no sábado, o Botafogo jogou ontem. Amanhã, né? Descansou hoje. Ainda tem mais. Não, o Botafogo jogou ontem ou anteontem? Não, o Botafogo com o Paraná foi quarta-feira. Quarta-feira. 19 horas. Então descansou ontem, né? Ontem, hoje e hoje treinou joga. já. Dá pra... O jogo é de noite, né? Mas o detalhe, Raquel, é o seguinte, esse jogo do Botafogo com o Paraná jogou bem, não fosse o Gatito, o Botafogo estava eliminado. Não, o jogo, e o Botafogo ganhou o jogo. Ganhou 2-1. Pois é. Mas foi apertado, o Gatito foi o melhor Mas em uma campo. coisa eu quero fazer aqui, elogiar a recuperação do futebol carioca. Caiu o Flamengo e os outros 3 assumiram essa recuperação. Os 3 times do Rio de Janeiro estão classificados na Copa do Brasil e podem se juntar ao Flamengo. Entre 16 pode ter 4 cariocas. Né? Depende da definição dos confrontos. Porque agora tem 10 para saírem mais 5 para se juntarem aos 8 da Libertadores da América e mais outros 3, o campeão da Copa Verde, o Cuiabá, o campeão da segunda divisão, o Bragantino, e o campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza. São os privilégios dessas Copas. Né? Engraçado, nós tínhamos a Copa Sul Minas aqui, né? Que o Miranda fundou e tal, a Liga Sul Minas, né? E na época tiveram que abrir mão. E no Nordeste bateram o pé na justiça até ganhar na justiça e está até hoje lá a Liga do Nordeste. E eles não abrem mão. Nós fraquejamos isso. E é a competição mais valorizada. Né? É a preferência em relação aos estaduais, inclusive. Inclusive, naquela época, o presidente Miranda, ex-presidente do Internacional, teve o voto não do Internacional, do Fernando Carvalho, e sim do Grêmio com o José Alberto Guerreiro, para continuar a Liga. Porque queriam fundar um novo campeonato brasileiro, mais longo, que acabou acontecendo, que atrapalharia o calendário, e bibibi, bobobó e bububu. Na verdade, eles queriam era implodir a Liga, implodiram, e hoje querem refundar a Liga, tentaram com a primeira Liga, essa não deu certo, e aí foi. Né? Então, o chute no balde foi... Pô, mas eu estou encasquetado com esse mais um, rapaz. Não é. O Thiago Neves não é porque joga mais no meio. O Tassiano poderia ser, chegou a ser experimentado ali, na do Alisson, né? Na do Alisson ele chegou a jogar. Então já, se eu quiser apimentar o troço, já dá 11. Pode ter certeza que vai ter gente emprestada aqui. Sem dúvida. Ou o Rildo. O Patrick, acho que já deu os doces. O Patrick também pode jogar ali, né? Também joga na beirada.
Então, olha aqui, se quiser, já deu 12 aqui. Se quiser. Então já tem time e um no banco, é isso? Só com beirada. O Jonathan Robert foi repassado. O Vico, o Grêmio liberou. Né? É isso aí. O Lima está lá na reserva do Ceará. Também não era todo aquele artigo que a gente imaginava. Mas é bastante gente que o Grêmio tem, né? É bastante gente que o Grêmio tem. O Vico que você falou que foi liberado tá no Vitória, né? Tá no Vitória e andou fazendo gol aí, né? Foi bem, acho que na rodada passada, ou retrasada do Vitória. Ele é um jogador pro Vitória, né? Criciúma, Juventude, Caxias, por aí. O Lacerda, técnico do Caxias, falou uma coisa interessante. Prova que esse cara vai longe na carreira. Ele tem boas observações, tem boas tiradas. Ele estava falando com a reportagem hoje e ele tem uma fala muito limpa. Ele estava dizendo o seguinte: quem é que marca o Grêmio lá na frente? Quem é que impede a saída de bola do Mateuzinho e do Maicon? Quem é que se mete a fazer isso? Nem o Internacional e ninguém no Campeonato Brasileiro. É muito raro. Muito raro. Flamengo, né? Nos bons tempos. O Flamengo se impõe de outra forma. Ele se impõe ele tendo a bola, né, Rec? Hoje também me incomodei com duas coisas que publicaram e eu não tenho problema nenhum. Eu nasci para me incomodar mesmo, que jornalista que não se incomoda é porque não é jornalista. Pretensamente acha que é jornalista, mas não é jornalista. Se o cara tiver medo de dar opinião, de dar informação ou de ser plural, porque a coisa mais fácil que tem é ser chapa branca. Vai pelo poder, quem está no poder passa, você dá o oficial, acaba sendo amigo do rei, dando até algumas informações extras, o que não é ruim, né? Mas depois, na hora de falar alguma coisa que sabe, pipoca. Hoje, eu disse com todas as letras da Rádio Grenal que alguns meninos do Grêmio estavam bicudos com o Renato. E os meninos não gostaram e tal, né? A assessoria de imprensa até entrou em contato comigo para ver se eu não revia isso, porque não condizia com a realidade. Eu tenho informação e os meus informantes são de dentro do Grêmio. Esse é o problema, né? Como é que eu vou me desmentir se a informação é de dentro do Grêmio? Que o Jean-Pierre, quando o Renato estava com aqueles 4 meses de férias, né, teria se incomodado lá dentro, que largou uma piadinha que o Renato não gostou. O Darlan não gosta de não ser aproveitado nem na reserva ou não entrar durante os jogos, se acha injustiçado. E em Caxias do Sul, o Tonhão, o Rodrigues, teria chiado e teria dito o seguinte: pô, às vezes dá vontade de chutar o balde. E ele passou essa conversa para um, que passou para outro, que passou para mim. Então não sou só eu que tenho. Eu até disse para a assessoria do Grêmio: eu tenho a conversa aqui, mas eu não vazo, eu não coloco em internet, nada. Aliás, eu nem respondo para quem me xinga na internet, eu fico sabendo quando me repassam. O Maurício me avisa, ou alguém me diz: olha, os caras pegaram pesado contigo lá. Tem horas que chamam o cara de gremista, tem horas que chamam de colorado, tem horas que me chamam de puxa-saco do Renato, tem horas que diz que eu pego no pé do Renato, tem horas que me chamam de puxa-saco do Alessandro, tem horas que o gringo vai e se queixa até para a direção de que eu estou exagerando nas críticas. Tudo isso. É como eu sou um cara transparente, eu venho aqui e conto para os telespectadores um pouco dos bastidores da notícia, para saber o porquê que às vezes o cara pensa 10 vezes antes de falar. Por que vocês não dizem? Dizendo, o cara se incomoda. Não dizendo, é pipoqueiro, é mau jornalista, é concordino, é chapa branca. Então, são os caminhos e os descaminhos da notícia, senhor Keller Kloss. Você viu? Sexta-feira tem esses devaneios. Agora eu quero fazer uma outra ponderação aqui, pela minha boca abertice na chegada aqui, errando a entrada da 386, me passei, aí acabei chegando com alguns minutos de atraso e o Maurício abriu o programa. Eu estava muito chateado, muito zangado, muito aborrecido. Eu tenho muitos conhecidos, quem sabe eu tenha mais de 1 milhão de conhecidos no mundo inteiro, amigos, muita gente me estendeu a mão, muita gente me ajudou, mas tem alguns que eu considero amigos,
Conhecidos eu tenho de balaio. O Maurício é meu amigo, o Bruno Soares é meu amigo, temos uma convivência todos os dias, trocamos algumas coisas, assim, né? Até meio confidenciais e tal, né? Que a gente possa um dia dizer, bom, se esse cara me traiu, eu quero que ele vá para o inferno. Aí, de bom amigo, vira o principal inimigo. Por quê? Porque a gente confia nos amigos. E eu tenho um cara que é meu amigo, Juremir Machado da Silva, independente de se é PT, se é colorado, se é gremista, se é polêmico, se é anti isso, se é anti aquilo, é meu amigo. Um cara acima da média, muito inteligente, transparente, às vezes até em demasia e tal. Bom, mas eu vinha falando com o Juremir e tal, e sempre no Bluetooth ali, né? Não com o telefone não, mas vinha, né? Pô, mas que coisa e tal. Daqui a pouco me liga o Marcelo Salzano, eu fui me distraindo, né? O Juremir hoje foi demitido da Rádio Guaíba. O Juremir era uma das grandes estrelas da Rádio Guaíba, se não a principal hoje, e do jornal Correio do Povo. Tinha muita gente que ainda assinava o Correio do Povo para ler a coluna do Juremir. E um cara que também angariava muitos anunciantes e tal, parceiros. Mas não só por isso. O Juremir é um intelectual, coisa cada vez mais rara no nosso jornalismo. Escreve livros, lê em profusão, é professor da Pontifícia Universidade Católica. E é um cara muito legal. É um cara família. É um dos pilares que consolidou um programa de política diário no rádio com uma excelente audiência e com conteúdo, né? E com um viés muito interessante, né? Com ritmo quase de programa esportivo, né? E, então eu lamentei muito a demissão do Juremir da Rádio Guaíba, uma rádio que eu trabalhei 29 anos, e essas coisas mexem comigo, eu fico assim, me desestabilizo, sabe? Acabei me atrapalhando, errei até o caminho, então uma ideia. Então, só para justificar uma mancada, eu estou contando essa história, mas é muito triste isso, né? Tem muita gente sendo demitida nesse nosso meio. Eu sei que a vida está muito dura em todos os meios, mas sei também que há uma mistura de papéis. Eu não vou entrar muito nos pormenores, porque sempre se diz que é por dificuldades financeiras. Esse grupo econômico, porque é um grupo econômico, não tem dificuldades financeiras. Não tem dificuldades financeiras. Não tem. Mas pode ter outras dificuldades, não? Filosóficas, ideológicas, religiosas, sei lá. Mas também isso não me pertence mais. Feliz ou infelizmente, porque foram 29 anos que eu entreguei mais do que o meu suor, entreguei a minha alma, quase que entreguei meu casamento, minha vida com a família, essas coisas todas, e quem me conheceu lá dentro sabe. Aí vou dizer assim, mas ainda mexe contigo? Não, foi agora, foi em 2014 que eu saí de lá, e saí porque se negaram a entrar na justiça para transmitir a Copa do Mundo. Como isso tudo eu vou contar num livro, eu posso falar isso só assim, eu já disse, Keller Kloss, que esse livro eu vou escrever quando eu estiver moribundo. Eu vou ditar para alguém e digo, eu não quero estar aqui nem para ler, nem para ver a reação, mas eu quero que saia assim. Não faça isso, Rec. Escrevo antes. Escreva antes. Mas daí eu vou morar nos Estados Unidos. Não, mas publica só depois. Meu boa noite, Rec. Boa noite, Me provocasse, eu tive que entrar. Mas falavas do que tu tem mais de 1 milhão de amigos, então é como o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Não, eu digo que eu tenho 1 milhão de conhecidos. Não. Tem alguns que exageram, que dizem que amigos cabem numa mão. Mas é evidente que os amigos são um número bem reduzido em relação àqueles que nós nos relacionamos, né? Das pessoas que têm... Eu até posso te responder cantando, viu, Keller Kloss? Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Mas, Rec, tu estavas falando aí dessa questão
de demissão de jornalistas, né? E realmente assim, sempre é ruim quando um jornalista, e como um profissional em geral, né? Depois de tanto tempo de serviço prestado, eu não sou admirador do pensamento do professor Juremir, mas temos que reconhecer que é um homem muito inteligente, um intelectual, né? Mas parece que está acontecendo em vários locais isso, porque não sei se tu me confirmas que o Rodrigo Constantino parece que tinha uma coluna na Zero Hora, parece que agora também já foi despedido também. Então nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Então a gente não sabe até, como falaste, até que ponto é realmente problema econômico ou problemas de outra natureza, né? Não está mais lá também. E o professor Juremir, eu digo, eu não respeito muito a posição, é um homem inteligente, é um intelectual, sem dúvida, né? Mas tem posições das quais... E é tão vermelho... Elas eu não acompanho, né? Mas é um homem inteligente, sem dúvida nenhuma. Agora, é lamentável, né? Quando se a gente se doa, né? Mas eu tive, assim, a minha vida profissional, claro, ela foi grande parte, a maior parte dela, praticamente toda ela, é de servidor público. Mas eu tive experiências também, mesmo no serviço público, que o pessoal às vezes queria o reconhecimento, né? E o reconhecimento às vezes vem, às vezes não vem. Então, muitas vezes, alguns companheiros que trabalhavam comigo queriam, assim, um reconhecimento e dizer, pô, mas o pessoal não reconhece o nosso trabalho. Eu digo, olha, se nós recebemos no final do mês em dia, né, e o que nós está lá na lei, no nosso contrato administrativo, enfim, é o suficiente. Nós trabalhamos para isso. Agora, se vier o reconhecimento, é melhor, tá? Porque nessa função... principalmente o jornalismo e outras, tá? Muitas vezes vem um sobrepreço, digamos assim, uma bonificação, melhor, uma bonificação, não só uma bonificação que às vezes ela é muito maior do que aquele próprio reconhecimento do salário, né? Então nós já tivemos governadores, prefeitos, grandes homens públicos na vida pública que vieram do jornalismo. Porque não pelo salário que eles ganhavam, mas sim pelo aquele desempenho daquela função que catapultaram a grandes cargos políticos, né? Então nós tivemos o próprio governador Antônio Brito, bem recentemente, né? Lazier Martins, senador. Então tem essas coisas. Às vezes a dedicação ela digamos assim, muito grande. O teu caso, por exemplo, que a gente acompanhou, eu acompanhei toda a tua carreira, né, como um grande repórter, um grande jornalista, e muitas vezes parece assim que realmente a gente tem uma sensação de haver uma certa injustiça, né? Mas enfim, a situação que é lamentável, mas acontece. E atualmente, com essas divisões muito claras que nós temos hoje de posicionamentos ideológicos, tá? Para os jornalistas que atuam nessa área, expondo as suas posições, suas convicções, né? Não digo porque que eles estejam fazendo política partidária, mas as suas colocações, as suas convicções pessoais, muitas vezes, né, são vistos como militantes de algum dos lados, né? E às vezes é efetivamente uma questão econômica da empresa. Sim. ou da linha que a empresa pretende adotar. Que no Brasil, infelizmente, né, eu fui professor de Direito Constitucional há muitos anos, e eu dizia para os meus alunos que no Brasil era lamentável que a notícia era a mesma em todas as redes de televisão, em todos os jornais, a notícia é sempre a mesma, o enfoque é o mesmo. Como assim, se não há divergência? E agora parece que está havendo divergência, como nos Estados Unidos, os jornais, as grandes redes, têm posição já definida, né? Nós aqui estamos começando digamos, a conviver com isso, né? A ter oposições diferentes. E todos têm que se respeitar. Me parece que o que não pode é quem tem uma posição querer extinguir a posição contrária à sua. Tá? Esse é o ruim. Quando o debate é franco e é honesto, tanto um lado quanto o outro colocam as posições e chega ao meio termo, né?
Mas, às vezes, aquelas posições mais extremadas querem só a sua versão. Para eles é bom que a outra parte não exista. E isso não é democrático, né? Bom, Só para te tocar nesse assunto, não, já que tu colocaste. Não, perfeito, perfeito. E uma das coisas que eu vejo assim que há uma guerra, se tu permite só para concluir, sim. Há uma guerra que eu vejo assim que hoje parece que tem uma grande rede de televisão que está em guerra com o governo federal. Né? E muitas vezes me parece que as demais empresas que poderiam se beneficiar da queda daquela grande emissora, parece que adotam as mesmas pautas da grande emissora. Ou seja, do meu ver, é meio incompreensível, né? Porque tem aquele ditado, como é que é? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Um negócio assim. Então, se tem alguém que pode cair, né? Aí o pessoal faz a pauta deles, né? Faz a mesma pauta. Então, eu só vejo de longe, eu não sou da área, mas eu tenho essa impressão que no momento que tem um governo que quer liquidar com uma, né? As outras ficam da mesma pauta dela, quer dizer, ou seja, nunca vão derrubá-la, né? Mas aí basta, por exemplo, uma verba maior, e aí a gente vê a constância das entrevistas, a gente vê para que lado está pendendo. Mas vamos deixar assim. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre fala numa emissora de rádio quase que todos os dias, só falta assinar a carteira. Mas isso é exatamente o que eu digo, essas questões que eu digo, que de repente um toma a frente de tudo, leva tudo e os outros não levam nada. Aí quando esse que leva tudo tá em dificuldade numa luta, o pessoal adota a pauta dele, aí nunca vai conseguir. É que às vezes a coisa é tão escancarada que até o entrevistado fica constrangido pela frequência tamanha. O cara diz, mas tá demais. E daqui a pouco é o entrevistado que diz que tá demais, não é nem o público. A propósito, daqui a pouco nós teremos também o Alexandre Maia para colocar um vermelho e um azul. Nós vamos falar de outro tipo de política. Vamos falar de política de clube, né? Como o Internacional está encarando essas várias controvérsias que tem a respeito da eleição que está marcada para o dia 25 de novembro em primeiro turno. E tem que terminar esse ano, e vai terminar esse ano. Dia 1º de janeiro assume um novo presidente, já tem um movimento querendo derrubar essa normativa, isso que está previsto no Estatuto. E mais, a situação do Alexandre Chaves Barcelos e do João Patrício Hermann, quando é que vai ficar explicitada, cristalina, colocada? E isso chega no vestiário, atrapalha o vestiário, ou é conversa de quem quer se manter no poder até o final, porque quer ainda ganhar um título que não conseguiu em 4 anos? Então, isso tudo são vieses, são todas conjecturas que nós vamos fazer aí com o Keller Kloss. E no Grêmio, as coisas andam bem. Eu acho que o Grêmio tem um elenco qualificado, numeroso, caro. É por aí o caminho, já que é um longo percurso a se andar, né? Que é Copa do Brasil, que é Libertadores da América, que é Campeonato Brasileiro, já emendando com Gauchão, já emendando com o Brasileiro do ano que vem, com Copa do Brasil do ano que vem, com Libertadores do ano que vem. É tanta coisa. Vamos fazer um intervalo comercial, já voltamos com o Alexandre Maia, com o Keller Kloss, que já deu o ar da graça aí, e vamos falar de futebol e de política também. Tem 2 jogos interessantes no final de semana, um é jogo jogado, Grêmio e Caxias, né? O técnico do Caxias, puxa vida, Lacerda, né? Diz que não vai mudar a sua estratégia de jogo, e não tem mesmo de onde tirar só se fizer 1-0 cedo e tal, né? Se não babaus, e mesmo assim, se fizer 1-0 cedo, até pode ser pior. Deixa quieto. Como diz Haroldo de Souza, é cutucar a onça com a vara curta. Não cutuca a onça com a vara curta. Mas então, para mim, isso aí é jogo jogado. E Inter e Botafogo no Rio reina grande expectativa. O Inter, se eu não me engano, tem 2 fora agora na sequência. Botafogo e Palmeiras, né? Se fizer aí 4 pontos, o Inter cria corpo na competição. Tem competência para isso? Eu não quero saber desse negócio de desfalque. Porque
Perdeu o Paulo Guerreiro, perdeu o Peglo, perdeu o Lucas Ribeiro e perdeu mais um. O Yuri Alberto. Mas vai manter o time. Tem um lado positivo. Se a gente quiser pegar, sempre tem um lado positivo. Vai manter o time do jogo contra o Galo Mineiro. Porque os argentinos, se vai pegar o que está fazendo o São Paulo no Atlético, daqui a pouco ele bota o Alan de lateral, bota o Jair na outra lateral. Eles mudam demais. Cada jogo é um jogo, mas este Botafogo sofreu para ganhar do Paraná. Não interessa. Aí é que está o X da questão. O Fluminense ia para a segunda divisão. O Inter foi lá, jogou, o Fluminense ganhou do Inter. Sim, mas como diz o REC, o Paraná está fritando para comer o torresmo e conseguiu fazer frente ao Botafogo. Então o Inter, com 3, 4 desfalques, tem condições sim de fazer frente. Não, que vai fazer frente, vai. Óbvio. O resultado é que é imprevisível. Já voltamos com o Alexandre Maier e com o nosso Keller Kloss para falar sobre tudo isso. Estamos no ar, no lar, no bar, não dá para aglomerar. Vamos ver se conseguimos agradar, né? E vamos falar ou duelar, né? Poxa, viu tudo com ar, né? O que é? Rádio Raiz. Estamos no ar, hein? Estamos no ar. Viu, seu Alexandre? Coisa boa. Não, é que você falou. Mais uma vez. É que você falou uma palavra solta que ninguém entendeu. Que nós estávamos falando fora do ar, por isso que eu te alertei. E eu fiz esse monte de ar aí, já estava no ar também, entendeu? É outro ar. Bom, vamos lá. Keller Kloss, política do Internacional. Vocês emitiram uma nota oficial que você deve ter escrito, que estava bem escrita. A nota com... Muito obrigado. Dizer que está bem é meu, então, pô. Não, eu li e disse: quem escreveu tem conhecimento jurídico e não escreveu com juridiquês. Estava bem clara a nota do sócio deliberativo, eu li, inclusive, na Rádio Grenal, e me pareceu que ali vocês não declinam nem um pouquinho da linha de pensamento. O estatuto tem que ser respeitado e vocês acham que o país tem que enveredar por esse tipo de procedimento, não só o futebol. Exatamente, a nossa posição é essa. O estatuto é a regra geral, é a nossa lei, a nossa legislação. Nós temos, inclusive, um precedente agora no âmbito político partidário das eleições. Se cogitou pelo fato da pandemia também de prorrogar os mandatos dos prefeitos. E o que logo todo o pensamento, digamos assim, político e jurídico brasileiro refutou imediatamente, porque isso está na Constituição. Os mandatos estão estabelecidos na Constituição, eles começam em janeiro, dos prefeitos, no caso. O que se pode fazer algum rearranjo é na data da eleição, por este ou aquele motivo, mas o mandamento maior de que deve-se tomar posse uma nova administração, por quê? Porque os prefeitos têm mandatos, o povo delega a eles por um período, eles não podem permanecer nenhum dia a mais. A mesma coisa nos clubes, que tem o seu estatuto social, que estabelece o mandato. Agora, querer fazer qualquer outro tipo de ilação, de alegação de que o futebol, quando ganha e tem uma disputa política, o que a gente ouve? A política não entra no vestiário porque o vestiário está fechado e coisas do gênero, né? Quando perde, aí vem a justificativa. Pois é, porque tanta discussão política, isso acaba entrando no vestiário. Então, sempre é usado essa coisa, mas, na verdade, é mera desculpa, né? Porque quando se ganha, o mérito é nosso, os dirigentes não apitam nada. Quando se perde, os dirigentes é que criam problema e perdemos porque os dirigentes, os cartolas, aí não é nem mais dirigente, aí é os cartolas, é pejorativo. Porque os cartolas estavam com brigas, isso não leva a nada e não pacifica o clube, é aquela desculpa de sempre. Porque quando o time está fechado, ganha e passa por cima de tudo isso, né? Nós já tivemos exemplos no próprio Internacional, e tu lembra muito bem, né? Quando o Marcelo Feijó ganhou o título, depois perdeu a eleição. Quer dizer, então não tem essa comunicação que
alegam ter. E quando também estão mal, não querem críticas, só querem elogio quando estão bem. Quando estão mal, estão criticando demais, isso prejudica o bom andamento, o bom trabalho. Não, só um pouquinho. Quem está lá no clube sabe, quem assume um compromisso de assumir um grande clube como Internacional e tantos outros, né, sabe que é assim mesmo que funciona. Tem estatuto, tem que cumprir o estatuto e tem que ter. E se o fato está entrando política do vestiário, demonstra a incapacidade, a falta de capacidade da direção. Porque se é uma direção competente, ela vai separar isso aí. Ela vai ter que separar e não deixar e blindar o vestiário. Então, essa coisa sempre eu estou acostumado há muitos anos, e tu já me conhece dessa atuação política internacional há bastante tempo, e nós sempre, quando está mal, não pode criticar porque está mal, porque não vai colaborar. Aí, quando está bem, só se quer elogio. Ora, só um pouquinho. Não, primeiro que não é assim que tem que funcionar. Quem tem que isolar o vestiário é a direção, são os profissionais, aliás, muito bem pagos. Né? Se eles não têm essa capacidade, então não pode estar no Internacional. Agora, o princípio da legalidade que tu te referia é isso. Não importa se houve alteração do calendário desportivo, né? Tem que ser cumprido o estatuto. O estatuto é a nossa lei. A lei pressupõe a vontade de todos, mesmo aqueles que participam do processo e são derrotados. Nós mesmos, do movimento sócio-deliberativo, nós participamos, foi o movimento que mais apresentou proposta de emenda da última alteração estatutária, foi o movimento que mais propôs a proposta de alteração para o estatuto. Mas nem por isso, e muitas, a grande parte sequer foi considerada, e muitas foi até disposto de modo diverso, que nós entendíamos, mas nós também participamos. Então, a nossa vontade está lá no estatuto, mesmo que derrotados, é o consenso, a maioria fez aquele estatuto, ele deve ser cumprido. Ora, nem isso, muitas vezes, se quer cumprir. Isso é um absurdo. Então, o princípio da legalidade é o primeiro marco para ter uma organização, para ter uma ordem no clube. Porque imagina se cada presidente que chegasse lá, ou cada grupo político que estivesse no poder, começasse a inventar regras próprias e descumprir o estatuto. E isso só leva ao caos, só leva à bagunça, à desordem. E isso também nós podemos ver no próprio plano nacional. Nasceu o Supremo, que muitos criticam, começa a criar regras que não passam pelo Congresso Nacional, começa a dar uma insegurança jurídica. Da mesma forma, se por qualquer fato que aconteça no campo desportivo, a direção ou o próprio Conselho Deliberativo entende por estar sendo flexível e não aplicando mais o estatuto, nós vamos chegar ao quê? Ao caos, e aí o caos se instaura em todo o clube. Então, não é isso. Nós temos que cumprir o que está estatuído, que está no estatuto, que é a nossa lei e que pressupõe que seja a vontade de todos os colorados. Então, esse é o nosso posicionamento. Independente se o calendário, os campeonatos não terminarão no ano de 2020, isso desimporta. Nós temos que seguir o nosso processo, porque o clube tem mais de 100 anos e ele vai continuar independente se ganhar, se perder campeonato. Esse é um outro ponto, digamos assim, que fica para a história. Mas nós temos sim que cumprir o que está no estatuto e obedecer à eleição na sua data e à posse da nova gestão na data prevista no estatuto. E até o título é bem forte, né, do manifesto, é não ao golpe. E tem uma outra parte que fala na impossibilidade de concorrer dos dois vice-presidentes do Conselho de Gestão, João Patrício Hermann e o Alexandre Chaves Barcelos. Nós vamos falar na sequência. Eu quero colocar na parada aí também o Alexandre Maier. Está te satisfazendo o andar da carruagem do Grêmio ou está te preocupando a série de contratações, algumas superpostas como Luiz Fernando, Robinho e Everton, que são 3 jogadores de beirada? Agora vai acertar mais com o Ferreirinha, que não deixa de ser mais uma contratação, porque é um dinheiro que o Grêmio vai ter que investir. E aí, eu fiz uma lista aqui, não sei se está disposto a ouvir o tamanho dela. Alisson, Pepe, Ferreirinha, Isaac, Tassiano, Patrick, Gui Azevedo, Robinho, Everton, Elias, Luiz Fernando e Rildo, da 12.
Claro que incluindo-se aí a possibilidade de pelo menos 6 poderem jogar na meia, entre os quais Rildo, Luiz Fernando, Elias, Robinho, Tassiano, Patrick, enfim, são jogadores híbridos, mas são 12. São 2 posições, né? É. São 2 posições, ou é na do Alisson ou na do PP. Está contando 12 para 2 posições. Para 3 não posições. uma só. 3 posições. Ou até para 3. 3 posições. Porque tem a reposição do GPR. Tá? E aí, mas aí entra o Jean na conta. Não, mas aí entra o Jean na conta e entra o Thiago Neves na conta e tal. Tá, vamos deixar para 2. Tá? Para 2. 2,5, pronto. Mas e aí? Tá gostando do andar da carruagem? São boas as contratações? É um elenco de qualidade? Já se aproximou da qualidade do elenco do Flamengo, por exemplo? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Keller, que também está aí na mesma condição digital que nós aqui. Boa noite, Alexandre. Aí. Grande abraço, prazer reencontrar digitalmente o amigo. Igual, e a todo o pessoal que nos assiste aí, já de pronto mando um abraço lá para a minha turma do Grêmio Multicampeão, que está aqui na audiência também. Mas é que assim, eu te responderia caso a caso, tá? Eu acho que em algumas dessas contratações que tu nominaste, eu tenho uma expectativa boa, razoável para boa, e outras eu tenho expectativa quase que nenhuma, tá? Para dizer a verdade. Vou começar pelo aquilo que eu acho que é bom, ou que pode ser bom, que é o caso do Everton, né? Acho que já chegou, mostrou um bom cartão de visita, fez um golaço, então não posso desacreditar num cara que se apresenta, que estreia assim, né? Vamos ver se esse ano da estreia possa se confirmar. Ele não é mau jogador, ele teve bons momentos no Flamengo, de início logo que chegou no São Paulo também e tal. Não é um craque, é um jogador para grupo, enfim, né? Mas eu quero te dizer que de todas as últimas notícias de contratação ou de possibilidade premente próxima de contratação, o que mais me agradou foi a recomposição aí com o Ferreirinha, viu? Essa aí, que tá pelo que se nota, né? Se está confirmada mesmo essa informação de que houve a retirada das ações e de que o acerto está próximo, eu acho que esse reforço é bastante interessante para as pretensões do Grêmio, viu? Esse jogador me parece um jogador que pode performar bem, que pode aí nos dar aí vamos dizer assim, um gás aí de ofensividade, né? E de capacidade alternativa ofensiva mais jovem, né? Mais vigorosa, que eu acho que o Grêmio estava necessitando, né? Sobretudo depois da perda do Diego Souza por lesão, que é um jogador de referência da frente, mas sobretudo depois da venda do Everton, né? Que era também algo que se sabia que cedo ou tarde aconteceria. O Robinho tem uma expectativa baixa, na verdade, né? Tem mais ou menos a expectativa que eu tinha na chegada do Thiago Neves, quase nenhuma, vou te dizer. Qualquer coisa de razoável que ele apresente, para mim já é lucro, né? É um jogador que honestamente eu não apostaria nele, tá? Só no Robinho, tá? Apesar de que não acho que seja um jogador tão velho assim, mas não mostrou assim, vamos pegar a última temporada como referência, o que ele mostrou não o credenciaria para ser um reforço que possa animar a torcida do Grêmio, assim, como o Thiago Neves, né? Essa frustração absoluta, né? Mas também, como diz o ditado, só se desilude quem se ilude, né? E eu, em relação ao Thiago Neves, nunca tive grandes expectativas, né? No mais, esse jogador do Botafogo, te confesso que nunca prestei muita atenção nele, tá? Não compreendo muito bem a estratégia de uma contratação dessa, um jogador dessa idade, tendo, por exemplo, o Da Silva voltando, né? Mesma coisa, eu boto mais ficha de boa expectativa no reingresso, na volta do Da Silva, tá? Que é um jogador que fez aí uma passagem interessante pelo Caxias. Não sei te responder. Tá, o lateral esquerdo, você acha que precisa reforçar a posição de lateral esquerdo? E centroavante, o Stuani, o Clebão, enfim, esses especulados que saíram na imprensa aí, qual deles te agrada? O William Bigode, por exemplo? O William Bigode eu acho um jogador interessante, viu, Rec? Esse é outro que pode ser da beirada, né? Aí já dá 13. Mas ele pode ser também o que o Diego Souza é hoje em dia, né? Que o jogador Diego Souza nunca foi, assim, de DNA um centroavante, né? Absolutamente de ofício, né? Com 9 nas costas e acabou que foi se vocacionando para ser comandante de ataque. Hoje em dia, né? Antes da lesão aí, era um jogador que estava aí na prateleira dos principais centroavantes do futebol brasileiro, por incrível que pareça, né? Revelador da carência do futebol brasileiro na posição também, obviamente, né? Mas o Diego Souza vinha bem e nunca foi, vamos dizer assim, um centroavante de ofício em toda a carreira, né? O Stuani, eu acho que é um jogador de bom nível, né? Um jogador que teve boa passagem, seleção Uruguai e tal. Talvez possa ser um jogador para agregar em
uma alternativa de boa qualidade. O Kleber, esse não... É aquilo, né, tipo, o jogador está valorizado no Ceará, mas é uma aposta, tipo, é uma aposta não tão diferente de pegar um jogador da nossa base aqui, que tem quase a mesma idade do Clebão e tal, e dizer, ó, agora tu vai ser aí o... Tipo, quando o Diego Souza chega pro Da Silva, por exemplo, quando o Diego Souza não puder jogar, tu vai jogar. E tu vai ser o nosso cara e tal, e meter uma ficha nele. Vamos combinar que o risco que tu corre com o Kleber do Ceará e com o Da Silva, que é da casa, é parecido, né? Tipo, aí vão pensar no seguinte, vale a pena mover toda uma grana para trazer o cara que está bem lá no Ceará, para correr o mesmo risco do que a gente correria com o da base aqui? Será? Não sei. Tem minhas dúvidas, sabe? Mas a paciência com quem vem de fora é um pouquinho maior, né, Alexandre? O risco é o mesmo, mas a paciência é maior. Claro, porque é um erro, né? É um erro isso, né? Tipo, isso, eu acho que quando a gente faz análise de futebol, a gente tem que analisar desempenho, performance, né? Condições, né? Então, não acho que seja certo, tipo, dar a esse jogador do Botafogo, por exemplo, que tá chegando agora, uma maior paciência do que se dá para os nossos guri's da base, né? Tipo, é aquilo que eu reclamo, por exemplo, do Renato, que ele bota 18 vezes o Tassiano em campo e o Darlan, ele lembra uma vez que outra que ele tem o Darlan no banco, o Darlan é muito mais jogador, né? Coisas assim, né? Entre outros tantos exemplos que a gente poderia citar. O caso do Guilherme Guedes, por exemplo, lateral esquerdo, né? Teve que o Caio Henrique voltar para o Atlético de Madrid para o Renato se dar conta que existe ali o Guilherme Guedes, né? Se der uma sequência para ele, ele vai botar o Cortez no banco e nunca mais perde a posição, né? Quando ele puder jogar, né? Keller Kloss, o Internacional é candidato a quê nos campeonatos que disputa? A participante, a classificado para competições futuras, seria o caso do brasileiro classificar para Libertadores, é postulante a título, por exemplo, de Copa do Brasil, com uma competição curta, ou até no brasileiro tem mais condições, porque não tem ninguém performando muito legal? Rec, eu quero vou te responder não pelo ser, mas pelo dever ser. O dever ser é sempre, com o orçamento que o Internacional tem, com a história que o Internacional tem, ele sempre deve disputar os títulos. Agora, pela situação atual, eu te diria que nós temos que aguardar um pouco, porque o Internacional está com a pontuação do Campeonato Brasileiro, né, excelente em relação aos demais, porém ele não tem ainda apresentado um futebol correspondente a essa pontuação. Mas isso é o primeiro passo, porque quando os resultados começam a vir, o jogador e o time vai ganhando confiança, porque o futebol ele tem muito disso. O jogador, muitas vezes, ele tem um potencial, mas quando ele chega num novo clube, ou no seu próprio clube mesmo, e a situação está difícil, que os resultados não chegam, ele começa a ficar inseguro. Aquela questão do passe, começa a errar o passe que ele nunca errou, aquela tentativa de criar uma jogada, ele já para pensar se vai arriscar ou não. E quando o time está entrosado, por isso que sempre se diz que o jogador novo deve ser lançado preferentemente num time que está ajustado. Por esse motivo, então, eu te diria que os resultados chegando é o primeiro passo para começar a ganhar confiança e começar o que se diz encorpar o time. Então, nesse ponto, o Internacional vem bem e está no caminho certo. Se vai confirmar a condição de disputar efetivamente o título, nós vamos ver agora, pela grandeza do clube, pelo orçamento, pela estrutura do clube, óbvio que ele sempre tem que estar disputando todos os títulos de todas as competições. Tem bicho-papão? Até agora não se apresentou, tanto é que o Internacional está na ponta. O Flamengo era tido e havido como grande time, até agora, com o novo treinador, ele não demonstrou ainda o que vinha apresentando no ano passado, não se firmou ainda. Poderá, como eu digo também, que tem todas as condições, um grande elenco, né? Tem estrutura também, o próprio Grêmio, Palmeiras, são times que também são sempre candidatos, né? Então nós vamos ver o Internacional encorpando, né? Me parece que também se coloca como um dos disputantes ao título. O Grêmio é muito melhor que o Inter? Bom, pelo campeonato gaúcho que nós vimos aqui, o Grêmio está melhor que o Internacional, mas isso não é uma situação irreversível. Nós acompanhamos futebol há bastante tempo, sabe que um time começa a crescer, começa a encorpar e começa a se firmar e pode rapidamente suplantar, principalmente quando o confronto é direto, assim como o Grêmio Internacional,
que são da mesma cidade, do mesmo estado, então sempre a régua a ser medida é o seu tradicional adversário. Então hoje o Grêmio está mais entrosado, vinha mais entrosado, mas com a saída do Everton já mudou um pouco. O Grêmio já não está conseguindo a mesma facilidade para chegar ao gol adversário, né? Então nós temos que dar uma aguardada, porque essa parada também zerou tudo, digamos, estamos voltando e na sequência nós vamos ver, mas até antes de parar o Grêmio estava melhor, né? Tirante aquele Grenal da Libertadores, que o Internacional estava superior, né? Merecia talvez até ter ganhado aquele jogo, mas isso é do esporte, né? Jogou melhor, mas nem sempre se joga melhor, se consegue ganhar. O que traz digamos, o crescimento do time é a sequência de resultados positivos. Tanto é que quando um time vem sempre sendo derrotado, o que se diz? Temos que, primeira coisa, fechar a casinha. Ou seja, parar de perder. Próximo passo, nós poderemos começar a ganhar. E assim, como eu disse, o Internacional começou o Campeonato Brasileiro bem, eu espero que ganhe corpo o time e os próprios jogadores ganhem confiança e comecem a desenvolver o melhor do seu futebol. Bom, você conhece Abel Hernandes? Olha, lamentavelmente eu particularmente não acompanho muito o futebol internacional. Como ele estava fora há muitos anos, eu não acompanhei a carreira dele, eu não saberia te dizer assim, se é um grande jogador ou não. Vamos ter que observar. Agora, pelo currículo dele, parece que é um jogador que tem credenciais, isso sem dúvida. Ontem o Zac elogiou aqui, é um jogador que corta e bate, que o Internacional está precisando de um jogador que tenha esse tipo de habilidade e compreensão do jogo, facilitação das coisas, de querer entrar na área para fazer o gol. O Internacional tem tido dificuldades, no parecer aqui do Zac ontem. Era Zac que também está lançando um livro sobre os 5 dias em que passou na cadeia, fruto daquele problema que ele teve e tal, e que acabou sendo absolvido, né? Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência, mas tem uma pipinosa aí que eu quero deixar como manchete. Essa ameaça do sindicato aí é de São Paulo sempre, né? Já é a segunda vez que eles ameaçam. O Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, ele insinuou em uma entrevista para o Casagrande hoje, pelas redes sociais, que a CBF pode estar obrigando os clubes a não divulgar resultados recentes dos testes de coronavírus depois da explosão, da quantidade alta de casos que nós tivemos nas primeiras rodadas. Ele diz que é muito estranho que, de repente, de mais de 60 atletas e membros de comissão que estavam infectados, da noite para o dia, os casos praticamente sumiram. Fora os casos do Inter, não se tem mais notícia de casos nos outros clubes. E ele ameaça, inclusive, tentar parar o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente debate um pouco mais sobre isso. E tem uma outra situação. Será que a Globo agora vai citar o nome do estádio do Corinthians, que é de um dos principais patrocinadores da Globo? E se suprimir, será que os patrocinadores vão permanecer na emissora? Porque é um patrocinador com muitos produtos, por isso que eu falo os patrocinadores. Já voltamos. E essa é Hypera Pharma, né? Isso, é um conglomerado que tem várias marcas, enfim. Gillette, não sei o quê. Não? Não, tem Estomazil, tem outras marcas de farmácias também. Tem uma série de produtos dessa área farmacêutica. É um dos patrocinadores da TV Globo. É patrocinadora do futebol, enfim. E comprou os naming rights do Corinthians pelos próximos 20 anos. Aí que bonito que eu acho isso aí, naming rights. Eu acho bonito. E aí, Rec, existe o debate do seguinte. Se a Globo citar o nome do estádio, vai provocar a Red Bull e a Allianz, que são patrocinadoras do Palmeiras e do próprio Red Bull, que é o nome do clube. Se não citar, não vai estar citando um dos seus parceiros com marcas diferentes, porque o patrocinador do futebol é a Estomazil, mas é outra marca da mesma empresa que estará patrocinando o naming right do Corinthians. E aí, cita e ajuda um patrocinador, mas com uma marca diferente da que o não patrocina? Vai citar. Não, mas se não citar, a verba publicitária é o quê? É alta, né?
E agora a Rede TV está comprando a Libertadores? A Rede TV fez proposta. Está tentando viabilizar financeiramente, só que a Rede TV não quer comprar exclusividade, porque exclusividade é muito cara. A Rede TV está se fazendo de leitão para mamar deitado. Ou leitão vesgo para mamar em 2 tetas. Mas, ó, a Conmebol disse que semana que vem dá a resposta para quem fez proposta. Porque estão em aberto direitos de jogos da TV aberta e também da TV fechada, direitos que eram do Sport TV. A Globo devolveu esses direitos e agora está tentando recomprar mais barato. Mas a Conmebol ofereceu para a Globo, para o SBT, para a Record, para a Band, para a Rede TV, que está interessada, para o YouTube, para o Facebook, para a Fox, que é o grupo Disney, que é Fox e ESPN. É a Conmebol ou é o grupo que comprou da Conmebol os direitos e repassa? É o grupo que comprou e repassa, mas com a Conmebol participando junto das reuniões e oferecendo, inclusive, um diferencial. O contrato da Globo tinha mais 2 anos de contrato desse exclusivo que foi devolvido. A Conmebol ampliou o período. Então, quem comprar agora não vai ter só 2 anos, vai ter 4 anos desses direitos. Então, já vai invadir um pouco a próxima licitação de direitos de TV. Por isso que a negociação está em andamento. Semana que vem a Conmebol quer definir, porque daqui a 2 semanas já está por começar a Libertadores. Outra coisa, para passar para os nossos convidados à bola, Paraná vender ingressos para futebol de salão? Então, Rec, olha, Secretaria Estadual de Cascavel chegou a permitir a presença de público na estreia do Cascavel Futsal na Liga Paraná. Mas então foi efetivada a venda? Foi efetivada. Foi liberado pelo governo municipal, lá pela Prefeitura de Cascavel, a utilização de espaços públicos com até 50% da capacidade. Como o ginásio é um ginásio municipal, é um espaço público, foram vendidos 50% dos ingressos. As pessoas estão com os ingressos e pela repercussão eles voltaram atrás, não vai ter gente no ginásio. Bom. Mas o povo comprou, estava anunciado, pagaram R$20 cada ingresso. Mas o povo comprou? Comprou. Vendeu praticamente toda a carga de ingressos. Que beleza. Ontem eu passei por um bar, não vou dizer qual, porque senão eu vou ferrar o proprietário, já deve estar apertado, coitado, com tanto tempo fechado. Mas tinha umas 40 pessoas, um sentadinho do lado do outro. E o bar é de frente para a rua. Acho que deve ter se incomodado um bom pouco. Quem se incomodou um pouco também é o Dorival, né? Se curou do coronavírus, porque ficou alguns jogos fora do Atlético e o Petralha mandou ele caminhar, demitido do Furacão. Agora tu vê, não tem lógica isso, né? Não, o time não tá dando resultado. Não, mas ele não ganhou o estadual? Estadual não significa grande coisa, né? Mas é o que tinha para disputar. O time não tá andando porque ele vendeu metade do time também. Para aí, eu não morro de amores pelo Dorival, mas é uma filha da mamãezice, né? O Atlético... cara tava doente, pô. Salvo engano, Rec, o Atlético jogou 5 jogos, em 4 o Dorival não pôde comandar a equipe. Ou em 3 não comandou a equipe então e voltou na véspera do 4º. Bota pra rua o resto. Mas o problema é o seguinte, Rec, o Dorival estava com coronavírus, aí na rodada seguinte o filho do Dorival, que era o auxiliar, também estava com coronavírus, e o auxiliar do clube também esteve com coronavírus. Então todo mundo estava com coronavírus. Era o segundo auxiliar que estava, terceiro no caso. Como é que ficou a situação lá do Fernando e o seu motorista? Então, Rec, até o Felipe Assunção serviçal, era mais que motorista. Que manda mensagem aqui, reforça isso. Felipe Assunção está na audiência, o Belaor Veríssimo. Belaor já ficou se frescando com o meu nariz aí. O Belaor disse que está na assistência do programa. Quem é que apelidou o Laor de Belaor? Foi o Matiello? Acho que foi o Matiello, né? Foi o Matiello. Foi o Matiello. Michael Matiello está sempre nos assistindo. E pegou, né? Pegou. É o Belaor Veríssimo. E ele pediu para eu não cantar. Vou cantar para ele. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Vai. O que tu não sabe dizer pro Belaor? Não, para ele... Vai, vamos lá. O Robson Oliveira, ex-motorista do Fernando, que estava indo para a Rússia, estava levando alguns remédios encomendados pelo sogro do Fernando e acabou sendo preso lá por isso. Ele estava sendo julgado até hoje pelo crime de preparação para tráfico de drogas. Só que agora, numa reviravolta no caso, aumentaram ou transformaram em um crime mais grave, como tentativa de tráfico. O que isso significa? A pena mínima, e ele está passando pelo julgamento, a pena mínima subiu de 10 para 15 anos, caso ele venha a ser condenado.
E a pena vai morrer máxima... na cadeia esse cara de tristeza. A pena máxima subiu de 20 para 25 anos. Tá, e onde é que entra enquadrado o Fernando? O Fernando, especificamente no processo, não está enquadrado. O Fernando é que estava bancando o advogado, que estava defendendo ele, mas o que alegava lá no início o Robson, quando esse caso veio à tona na imprensa? Que faltou um posicionamento mais rígido do Fernando, inclusive do sogro, confirmando que o remédio não era dele, do Robson, que era um remédio que estava sendo levado a pedido do sogro, que tinha prescrição no Brasil e tudo mais. Eles não se posicionaram no primeiro momento, seguem ainda sem ter o posicionamento da maneira que o Robson imaginava, e o caso segue rolando na justiça. Volta para uma etapa inicial porque mudou o crime, mas segue na justiça e segue com a indefinição. Muito bem. Enquanto isso, Juventude, já referi isso mais de uma vez, botou quase 5 milhões no bolso já, né? Em Copa do Brasil. 4 milhões e 500 mil. Paga bem mesmo essa Copa do Brasil. E até para esses times pequenos e médios, vai virar uma válvula de escape e vai virar quase uma obsessão. Que já de cara o time ganha 500 pau. E se não tiver televisão mesmo, mais nos estaduais, eu não sei como é que vai ser isso aí. Uma vez o Generosi, lá de Veranópolis, disse que se não tiver televisão, não tem mais como fazer Campeonato Gaúcho. Que as comunidades não se juntam mais para ajudar e... Mas é que, vamos pegar o caso do Juventude. O Juventude ganha 1,7 milhão na cota do estadual, porque ele tem uma cota e meia por estar na Série B. Já ganhou 5 milhões na Copa do Brasil, já é cota de 3 anos da TV. Mas aí é que tá. Tem que ser tudo somado, né? Porque o calendário não é tão estreito assim, né? O calendário tem que ter 12 meses, tem que pagar 12 meses de salário, 12 meses de estádio, 12 meses de impostos, é complicadinho. Mas é uma receita extra que é 3 vezes o valor da cota, né? Nós já falamos aí dos prováveis substitutos, os prováveis times. O que você negocia para esse final de semana em Keller Cross? Empate já te satisfaz? Ou tu tá de saco cheio dessa história de que sempre dizem que empatar fora é bom, e especialmente quando se diz respeito ao Internacional? Isso aí do empate é vitória, fora de casa é vitória quando era 2 pontos, não tinha 3 pontos pela vitória. Internacional contra o Fluminense já deixou escapar também uma pontuação importante, e agora eu acho que tem que recuperar. A negociação é jogar para ganhar e tem que ganhar. Péssimo resultado, empate. Que já aí sim se torna bom resultado. Mas não pode se de antemão pensar em empatar o jogo, porque aí a derrota é certa. Quem é o teu candidato? Quem é o teu candidato na eleição que se avizinha? Essa situação de se colocar 5 presidentes, né? Ela neutralizou um pouco as opções, porque já tem que colocar 5 nomes numa chapa só. Então, as composições ficam no máximo em 2 chapas. Dificilmente consegue-se fazer 3 chapas, porque não basta as pessoas terem capacidade, elas têm que ter disponibilidade também, e além disso tem que desejar, porque tem pessoas que têm capacidade, né, têm disponibilidade, mas não desejam ser presidente nacional, não desejam se envolver. Então fica difícil compatibilizar todos esses requisitos, e nós temos que aguardar a aparecer esses candidatos, a eles se disponibilizarem e os movimentos os adotarem como candidatos. E nós temos uma dificuldade estatutária com relação àqueles presidentes que já estão no Conselho de Gestão e que desejam concorrer. E aí, como é que você pensa esse? O que eu penso é o que é a lei, que a doutrina e a jurisprudência sempre dominaram esse assunto. O que vale é a regra quando foi eleito. Então, se quando foi eleito estava vigente o estatuto que diz que todos os integrantes só podem ser reconduzidos uma vez, então já foram reconduzidos. É que eu não tenho certeza agora absoluta do que estava vigente. Se era o que estava vigente, que elegia o presidente, o primeiro e segundo vice, poderia ter uma reeleição no mesmo cargo, eles poderiam trocar a função. Mas mesmo assim, que se fosse aquela redação, se os dois mantiveram a posição de primeiro e segundo vice na eleição seguinte, terminou. Então não teria condição de ser eleito novamente, de concorrer novamente à função, a não ser
a troca para presidente. Aí mas você não me diz quem é que é o mais preparado para dirigir o Internacional. Pensa um pouquinho. Não, mas nem sempre o mais preparado consegue a indicação, né? Não, mas isso aí é tese. Eu estou falando no teu entender. Quem é o mais preparado? Sim, mas quem são os... Me coloca... Alessandro Barcelos, Alexandre Chaves Barcelos, Roberto Sigman, doutor José Aquino Flores de Camargo, José Amarante, são todos postulantes à candidatura. João Patrício Hermann. Giovanni Luigi foi especulado. Giovanni Luigi é especulado para poder salvar, em tese, a convivência dentro do Intergrande, porque já está tudo rachado lá. Alguns acham que é teatro para poder botar 2 candidatos do Intergrande. Eu quero que você feche o programa depois, porque eu só quero liberar o Alexandre Maia, perguntando para ele a mesma coisa que eu perguntei pro Keller Kloss. Em relação ao Caxias, o que te serve nesse final de semana? O Grêmio é campeão. Agora, para ti, o que minimamente você espera do time? Que espera no mínimo uma boa vitória, né? A vitória em Caxias foi um resultado consistente, enfim, mas espero, além de uma boa vitória, uma atuação mais sólida e de que a gente possa ver o Grêmio campeão e, mais do que isso, animado a partir desse tricampeonato gaúcho para poder começar aí uma virada na tabela, aí voltar a anotar 3 pontos na tabela com alguma frequência para o Grêmio poder estar mais firme na ponta de cima da tabela, porque essa sequência de 4 empates não nos levou muito longe, né? Eu não me satisfaço com esse discurso da invencibilidade, porque a invencibilidade não basta, né? Se pontuar, né? O que te faz ficar mais em cima da tabela são os 3 pontos, mas também não vamos fazer pouco caso dessa conquista do campeonato regional, porque afinal de contas ela também decorre de 3 vitórias consistentes do Grêmio sobre o seu maior rival, que é o Internacional. O Grêmio ganhou, vamos lembrar, o Grêmio ganhou no Beira-Rio no primeiro turno, 1-0, depois o Grêmio ganhou o Grenal da volta da pandemia em Caxias 1-0 também, e ganhou 2-0 o Grenal na Arena. Portanto, enfim, isso mais que credencia e legitima o título do Grêmio de modo incontestável, à medida em que ele confirma isso dentro de campo, obviamente, né, mas está nos parecendo de que o Grêmio está muito perto disso a partir do jogo que fez em Caxias, e vamos botar mais essa taça no armário aí e anotar mais esse título regional e confirmar essa hegemonia também aqui na aldeia e tentar fazer dela um ânimo aí para as outras competições que vem pela frente. Valeu, obrigado, Alexandre, um abraço. Encerra o programa aí, Keller Kloss, com a resposta ampla e irrestrita. Tudo gira em torno dos apoios. Como todos esses nomes, eles mais ou menos representam as mesmas ideias. Então, nós não teríamos grandes alterações. Mas então eu te responderia até com uma certa facilidade em termos pessoais, até porque eu trabalhei com ele, com Giovanni Luigi, e quando ele não conseguiu fazer o seu sucessor, nós vimos o que aconteceu. Ele fez um trabalho muito grandioso na questão do estádio, passou por toda aquela dificuldade. Então, dessa nominata, olhando o aspecto pessoal, não as ideias que mais ou menos são as mesmas, eu diria que o Giovanni, então, seria, sem dúvida nenhuma, o que já prestou serviço, já demonstrou qualificação para o cargo máximo do clube. Quem é que vem em segundo? O Giovanni que não quer concorrer? Não, aí tu quer que eu analise todos, aí não dá, né? Aí acabou o programa. Acabou o programa. Então tá, até o próximo, então, com uma definição mais clara. Um abraço. Tchau, Keller. Tchau, Maurício. Até a segunda.